Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Renato Bittar. O Renato ele é natural de São Paulo e atualmente vive em Seixal, Lisboa. Ele tem 41 anos e é empreendedor. Ele tem um hobby, na verdade mais do que um, né? Mas vamos falar desses dois aqui principais, que ele gosta muito de ler e de jogar videogame. Eu quero saber aí os jogos favoritos dele também. E ele tem muita história para contar para a gente, principalmente a respeito da sua agência de marketing e dos desafios de entrar no mercado português. Renato, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer conversar com você aqui. Eu que agradeço, Fábio, pelo convite e o prazer vai ser meu aqui de contar um pouco dessa história, dessa trajetória. Maravilha, maravilha. Então, Renato, eu vou começar do começo, pode ser? Vamos Você é lá. natural de São Paulo. Exato. Viveu em São Paulo até qual idade, Renato? Vivi em São Paulo a vida toda, tá pronto, até vim para Portugal em 2017. Vivi ali, cresci na Vila Mariana, região da Vila Mariana. Meus pais já moravam lá. Vivi, cresci ali. Quando casei, mudei para a região de Taboão da Serra, onde comprei um apartamento com a minha esposa, e ali ficamos até a nossa vinda para Portugal. E qual foi a virada que foi determinante para que você decidisse sair de São Paulo, no caso ali Tabuão, especificamente para Portugal? Qual foi a virada de chave? Por que Portugal, na verdade, né? A vontade de morar fora era constante, sempre foi na minha vida toda, e eu meio que coloquei um pouco dessa vontade na minha esposa quando a gente casou. E Portugal surgiu... A minha ideia inicial sempre foi Canadá, por conta da minha área de trabalho. Trabalhei ali com vídeo, a gente vai chegar nessa parte, mas eu trabalhava com animação também, estudei animação, e eu sabia que era um mercado bom. Então, eu sempre pensava em Canadá, mas chegou uma altura que uma ex-colega de colégio ainda, a gente retomou um contato. O que você está fazendo? Estou em Portugal, estou no Algarve, olha aí umas fotos. E ela mandou umas fotos do Algarve, a gente, então, quem não conhece, procura aí no Google, as praias maravilhosas. A gente falou, será que Portugal é um pouco mais fácil? Como é que será que é? A gente começou a virar os olhos para Portugal como uma possibilidade. Mas as coisas se concretizaram mesmo quando a minha esposa, através de contatos que ela tinha profissionais, acabou conseguindo um emprego aqui em Portugal. Então, ela veio já com emprego e existe o processo de reagrupamento familiar, né, que chama aqui. Então, eu também poderia vir e me legalizar aqui em Portugal. E pronto, foi a partir daí. Foi a vontade, a ideia veio e as coisas se alinharam para que tudo desse certo. Muito bom, muito bom. E esse seu conhecido estava no Algarve, mas a sua primeira opção já foi ir direto para Lisboa ou você chegou a dar uma sondada lá na região do Algarve também? Na verdade, a gente veio direto para Lisboa por conta do emprego da minha esposa. A empresa ficava aqui em Lisboa. A gente nem conseguiu ter tempo de procurar outras regiões por conta do trabalho, que foi o motivador principal da nossa vinda, né? Certo, certo. E vocês chegando ali em 2017, vou até fazer uma pergunta aqui. Como que eram os preços em 2017 e os preços em 2024? As comparações. Tem uma diferença grande. A gente chega aqui e todo mundo que chega em Portugal tem aquele momento de diferença de preços, porque a gente acaba por ver só os números, e os números relação Brasil-Portugal são muito diferentes, né? Sem pensar no custo efetivo das coisas e tal. Mas sim, a gente sentiu muita diferença, esse aumento de preço de 2017 até aqui. O que a gente comprava com, por exemplo, 100 euros, não é a mesma coisa que a gente compra com 100 euros hoje. Subiu tudo. A questão dos imóveis nem se fala, né? Eu acho que deve ser um tema recorrente nos seus podcasts. Todo mundo deve falar dos imóveis. É a maior dificuldade de quem chega em Portugal, porque os preços estão absurdos e subiram muito de lá para cá. Quem chega agora encontra uma dificuldade
que já existia em 2017 e agora só aumentou. Então, assusta um pouco o que era o que chegou agora, né? Uhum. Você tem não sei se você pode abrir mais ou menos, não precisa ser preciso, mas uma média. Quando vocês chegaram, vocês arrendaram o imóvel ou conseguiram comprar logo no início? Você lembra o tamanho do imóvel? Se era um T1, T2, T3? Mas na altura, assim, a gente, logo que chegamos, ficamos na casa de conhecidos aqueles primeiros dias, porque para alugar imóvel do Brasil é complicado. Mais trabalhoso, E acabamos por achar era um T2, tinha um tamanho bom até, sim. Só que ficava na região do Barreiro, e Sim. eu não sei se o Fábio conhece, para quem não conhece, é uma região que não tem um acesso tão fácil a Lisboa. E por conta do trabalho da minha esposa, que ela ainda na altura pré-pandemia ia todo dia a Lisboa, depois de alguns meses acabou ficando não tão prático. E aí que a gente começou a mudar. Mas nós achamos um apartamento bom, tivemos que pagar 4 meses adiantados. Na frente, né? O que na altura parecia muito, hoje em dia a gente sabe que tem aí gente pedindo 1 ano de adiantado. Então, e depois nós mudamos para a região da Caparica, que tinha um acesso um pouco mais fácil, era perto ali do comboio, da estação do comboio, para ir para Lisboa. A região do Barreiro, só para contextualizar aí, para quem não sabe, o acesso para Lisboa direto é através da balsa. Então, os horários eram mais complicados, enfim, não era tão prático quanto o comboio, né, o trem. E aí, depois de uns anos, a gente conseguiu comprar o apartamento que a gente está agora, que foi uma grande bênção na nossa vida, porque ficar à mercê desse mercado imobiliário hoje em dia não está fácil. Sim, sim. E é curioso, né? Porque, por exemplo, na ocasião que você chegou, por exemplo, esse imóvel poderia ter uma faixa de preço. De repente, hoje, se uma pessoa pesquisar na mesma região, né, do Barreiro, por exemplo, ela vai ter, às vezes, o dobro ou muito próximo do dobro do valor. Muito provavelmente. Porque Lisboa em si, o centro, a região mais central de Lisboa já está saturado, os preços já estão nos céus. E aí as pessoas começam a procurar nos entornos, né? Então, tudo que está em volta também começa a encarecer ao longo do tempo. Então, as pessoas, não para de chegar gente. Então, a demanda continua alta, a procura continua alta, os preços vão subindo. Com certeza já não é o mesmo. Tem alguns achados, algumas pessoas que ainda têm alguma consciência, mas a maioria está bem mais alto os valores, sim. Sim, sim. Essa política de preços e essa questão, né, vamos dizer assim, imobiliária, que certamente é o maior impacto, né, tem sofrido aí ações do governo, né, intervenções mesmo do governo para impedir isso que você acabou de falar, de 12 meses, isso aí já é proibido, né? Não pode ser feito mais assim. O governo tomou essas medidas, graças a Deus, nessa altura a gente já tinha o nosso apartamento próprio, não sei o impacto, não sei se as leis estão sendo seguidas, né? Mas existe a tentativa, pelo menos, de facilitar um pouco a vida de quem procura aí um imóvel. Exatamente. Muito bom. E você citou aí a questão da pandemia. Como que foi para vocês viver esse período em Portugal aí de 2020, né? Principalmente 2021? Como que foram as coisas aí para vocês? Foi assustador? Foi um pouco porque criou-se um caos meio que global, né? Era uma coisa que a nossa geração, acho que nunca tinha vivido nada nessa escala. Então, no começo era aquela coisa, não, é lá na China, do outro lado do mundo, de repente começou um caso aqui na Espanha, que está aqui do lado, e aí eu lembro que a gente saiu no dia que foi o primeiro confinamento aqui, a gente saiu para trabalhar. Nessa altura, eu estava a trabalhar de Uber, então, pronto, eu tinha que estar na rua, e eu levei minha esposa nesse dia para o trabalho, ia começar ali as corridas, de repente ouve no rádio, vai todo mundo para casa, a empresa dela também vai todo mundo para casa, fui buscar ela, a gente passou no mercado para ver o que tinha ali ainda,
as pessoas meio no desespero, já não tinha feijão, não tinha papel higiênico, uma coisa meio infundada até. E aí voltamos para casa, o primeiro confinamento a gente ficou realmente, não saía de casa. Ela continuava a trabalhar de casa, né, no home office. Eu não podia trabalhar porque o Uber parou tudo. Então, a gente começou a desenvolver os outros projetos aqui, né? Eu, principalmente, comecei a desenvolver os outros projetos que podia fazer em casa, mas era um momento tudo muito incerto, né? Eu saía de casa a cada 15 dias para ir fazer uma compra, tinha fila no mercado, porque era um número limitado de pessoas, ninguém sabia. A contagem de mortos era diária, né? Contagem de casos era diária, aquele sensacionalismo, talvez a gente possa falar assim. Foi foi bastante preocupante depois, enfim, o jeito como tudo foi lidado, né? Exatamente, foi assustador e você nunca sabia o que ia acontecer, né? Exato. Você todo dia, e fora, assim, foi o que você bem disse, né? Isso é na China, tipo assim, é longe de mim. Daqui a pouco você ia percebendo. Aí teve um boom na Europa, primeiro foi acho que na Itália, se eu não me engano, né? Aí foi chegando, aí foram começando a acontecer os casos. Daqui a pouco, casos no Brasil, no caso, casos em São Paulo. Aí não sei o que e tal. E eu me lembro que um pouco antes, né? Porque fechou tudo em março, se eu não me engano. Mas fevereiro teve carnaval no Brasil. Pois, é isso. Então, ou seja, já era, né? Tava levando, porque carnaval você tem o fator turístico, né? Então você tem tanto os estrangeiros quanto os brasileiros de vários estados que se concentram, né, nesses grandes centros, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo e tal, Bahia. E se tratando de Portugal também estava muito em alta, né? Então os turistas não paravam também o ano inteiro. É o mesmo fator que o Fábio citou do carnaval, o período ali que o vírus fica inativo, a pessoa nem sabe que tinha Covid e levava, espalhava. Né? Sim, sim. E estádios, campeonatos, todos os eventos estavam, shows, todos os eventos estavam acontecendo, né? E sem ninguém saber o que de fato acontecia. Né? Muitas vezes a gente até esquece disso, né? Porque a gente fala muito de 2020, mas o evento começou em 2019, tanto que era Covid-19, né? Então começou no fim do ano de 19, então teve ali período de Natal, aquela coisa toda, e todas essas outras festas que aconteceram aí ao longo do tempo. Eu sempre gosto na medida do possível, né, perguntar para as pessoas como que foi essa fase, porque cada um acabou lidando de uma forma diferente, né? Alguns sofreram mais, né, por conta da área de atuação que tinham, outras já conseguiam ter um trabalho mais à distância, então já não sofreram tanto, mas no fim das contas, e fora aquela sensação, né, que você começava, conforme o tempo ia passando, você começava a perder conhecidos, né? Fulano de tal, filho de não sei quem, ou amigo de não sei quem, ou primo, aí começava, e lógico, naturalmente, algumas pessoas perderam até familiares muito próximos, né? Esposas, maridos, filhos, né? Pais, mães, avós, então foi um período, de fato, assustador aí, que certamente será lembrado para sempre, né, na nossa história. Mas, passada essa turbulência, você falou que estava trabalhando na época no Uber, você começou a empreender, abrir o seu negócio, foi em qual ano, Renato? Para contextualizar um pouco, nessa época de pandemia, obviamente parei com o Uber, fui procurar o que fazer, desenvolver, pensar nos projetos. Eu acabei por trabalhar numa empresa chamada Teleperformance, aqui em Portugal, que é uma empresa gigante, e eu trabalhava num projeto do TikTok. Então, eu fazia moderação de conteúdo, do conteúdo do TikTok, para ver o que cumpria as políticas e o que não cumpria. Então, eu acabei por ficar 2 anos no TikTok, na Teleperformance, trabalhando no TikTok, né, no projeto do TikTok. E nesse período a gente tinha planos de empreender um pouco mais devagar por conta do tempo. Minha esposa tinha o emprego dela, eu também tinha o meu. Ficou um pouco mais estagnado esses planos.
Então, 2022, mais ou menos, a gente começou a ir um pouco mais atrás de clientes e eu também tenho formação de marketing, assim como minha esposa, então, naturalmente, a gente foi trabalhar nisso, pensando, criamos uma agência de marketing, né? Que era o know-how dos dois. Então, eu tenho um pouco mais de atividade, digamos assim, na parte de criação de conteúdo, de vídeo e tal, mas eu também tenho a formação em marketing, as estratégias todas. Então, a gente começou a ir atrás, pensando um pouco nas redes sociais, que a gente começou a identificar como uma demanda aqui, a gente viu que a questão do marketing ainda estava um pouco atrasada, para não falar muito, mas... e aí a gente falou, bom, tem potencial. Então, foi ali no final de 2022 que a gente começou com alguns clientes. Depois de um tempo, eu saí da teleperformance, que demandava mais tempo, e eu falei, não, agora é um momento de focar. E esse ano, no começo desse ano, a gente já com alguns clientes, meio que numa fase meio experimental, a gente falou, então vamos investir 100%. Ela também saiu do emprego que ela estava, e a gente lançou, digamos assim, oficialmente, começou a fazer um pouco mais de barulho com a nossa agência própria. Então a gente empreende mesmo, já tem aí uns 3, 4 anos, mas esse ano a gente pegou isso para valer mesmo, assim, para lançar oficialmente o nome enfim. Legal, muito legal. Agora conta para mim aí, porque eu fiquei curioso, como que era trabalhar nessa parte de política da plataforma lá do TikTok? Como que é esse trabalho? Porque isso aqui, assim, isso gera muita polêmica. Porque você tem, né, hoje em dia, né, você tem, por exemplo, as questões referentes à política, né? A gente está aí vivendo um mundo bastante polarizado, né? Não só o Brasil, né, Portugal, mas o mundo todo. Né? Esse ano é um ano que tem eleições praticamente no mundo inteiro, né? A gente está aí com essa confusão da eleição lá na Venezuela, né? A gente tem eleições das prefeituras no Brasil, teve eleição na Rússia, em vários países, né? Vai ter nos Estados Unidos. Como que funciona essa questão da política das plataformas para poder fazer essas assim, análises? Quando eu falei, as políticas do TikTok são aquelas que ninguém lê quando se cadastra. E, obviamente, isso envolve conteúdo. Aceito. Eu lidava com conteúdos sensíveis, digamos assim, porque essas plataformas, para quem não sabe, tem uma inteligência artificial por trás que faz um filtro. Então, tem conteúdos que são nitidamente proibidos, já é vetado na hora. Conteúdos que a máquina ainda não sabe classificar vêm para os moderadores humanos. Então, a gente via muito conteúdo de violência, conteúdos bastante delicados, e envolvia também a parte de política, principalmente porque eu peguei época de eleições no Brasil. Então, eu atendia, né, eu trabalhava no projeto só para conteúdo do Brasil. Então, o mercado, o que eu via mesmo era conteúdo do Brasil. Por mais que as pessoas possam pensar, você trabalhava vendo vídeo do TikTok, devia ser bom. Não era tão bom, porque quando você é um usuário dessas plataformas, o algoritmo te dá o que você gosta. Então, você vê conteúdo que te interessa. Quando a gente trabalha ali, a gente vê todo tipo de conteúdo, não necessariamente o que nos interessa. Por trás do algoritmo. Exato. Então, eu tinha que ver... não era só as dancinhas, né? Na época, ainda acho que estava no auge as dancinhas do TikTok, nem sei como está agora. E tinha muito conteúdo político, então a gente tinha que ver ali se violava alguma coisa do TikTok ou não, se podia liberar, se não podia, tinha que deixar de lado um pouco nossos julgamentos pessoais. A minha opinião não importa, o que importa é a regra que está ali colocada no papel, né? Sim. Então, isso é interessante porque as pessoas muitas vezes não entendem, né? E eu também, naturalmente, não entendo, mas desconfio. Um exemplo, a gente está gravando aqui um podcast. Esse podcast, ele seria transcrito, digamos, né? E através de algumas palavras eventuais, que se a gente falasse aqui, que pudessem... temas polêmicos, né? Temas ou de ódio ou de
pornografia ou coisas assim, né? Isso já acenderia um alerta que a gente pode estar falando sobre alguma coisa negativa ou que possa violar as regras da plataforma. É assim que é feita essa primeira análise, né? Exato. O problema é quando você só tem o vídeo, não tem nada falado, né? Exato. E você pode ter um vídeo de uma morte, por exemplo, de um assassinato, de uma coisa assim, e não tem nenhum. E aí, como que se faz essa percepção de que é uma cena, digamos aí, inadequada? Esse caso eu acho que conseguem fazer isso. Eu acho que esse é um dos casos que a máquina não vai identificar, por mais que hoje em dia a inteligência das máquinas já consiga, talvez, identificar um conteúdo em vídeo e ver que é uma pessoa, ou que é um animal, ou que é um conteúdo violento. Mas esse talvez seja um que passe e vá para a moderação humana. E todo o conteúdo passa, acho que pelo menos por 3 pessoas. Porque não é o julgamento de um só, né, que pode ser certo ou errado. Então, passa pelo menos por 3, para ver se os 3 vão julgar da mesma maneira. Porque tem conteúdos que não são tão explícitos, que violam ali alguma política da plataforma, né? Pode estar aberta à interpretação. Sim. Então, passa por 3 pessoas para ver se o conteúdo continua ou se vai ser removido. E isso dá para entender até a questão do próprio cancelamento, né? Que é uma arma que muitas pessoas ou muitas empresas têm utilizado, né? Que é pegar um conteúdo qualquer, digamos, né? Naturalmente, em tese, ele viola alguma coisa, e várias pessoas denunciam aquele conteúdo. Então, isso também deve acender um alerta para vocês na plataforma, né? Sim. A moderação é feita de tudo, né? De comentários. Os vídeos que são denunciados também vêm para moderação, porque senão você não gosta de uma pessoa, você denuncia o conteúdo dela à toa, e então passa por um processo. Usa militância, né? Usa militância para poder. Exato. O processo é para ver se a denúncia é válida ou não, né? Se ela realmente fere ali alguma das políticas ou não, ou se é só não gostei da pessoa, ou não gostei da cor da camiseta, vou denunciar. Nossa, é uma máquina violenta, né? Porque você falou, o conteúdo passa por 3 pessoas, só que é uma infinidade. Era 24 horas, né? 24 horas. Que loucura. E é tempo real, né? Porque as pessoas filmam as coisas de forma ao vivo, muitas vezes, né? Aconteceu um assalto e alguém morreu nesse assalto, por exemplo. Aconteceu agora, filmaram agora, subiram agora mesmo na plataforma. Então, é algo frenético, que é impossível de você conter tudo, né? De controlar tudo, mas naturalmente hoje as plataformas têm buscado cada vez mais inteligência, né, artificial também, para poder ajudar nisso, né? O intuito do nosso trabalho era moderar, e com isso a gente estava treinando a inteligência artificial para ela ser cada vez mais assertiva, né? Perfeito. Então, é isso. A inteligência artificial ela é treinável, né? Exato. Então você vai mostrar, isso aqui dá problema, isso aqui dá problema, isso aqui dá problema, né? Exato. Tipo um conteúdo que tem uma arma, acende o alerta, porque ali pode ter uma morte, ali pode ter um... Cara, interessantíssimo isso. A ideia é que a longo prazo precise de cada vez menos pessoas, né? Acho que sempre vai precisar de alguém. Mas a ideia é que isso seja diminuído e a máquina seja um pouco mais assertiva a cada tempo que passe. Sim. Cara, fantástico. Você, só para a gente avançar aqui, você comentou também a questão que você trabalhou com animações de vídeos, acho que ainda no Brasil, né? Só você comentou e eu acabei não perguntando. O que você costumava fazer nessas animações, assim, só para a gente entender, que é uma área que eu sou apaixonado, eu gosto muito. Eu vou resumir rapidamente. Eu me formei em marketing na ESPM ali de São Paulo, mas acabou que eu sempre fui trabalhar na área de vídeo. Meu pai também era roteirista, é roteirista até hoje, trabalhava, conhecia muita gente produtoras, fui trabalhar nessa área e tomei gosto, e ali conheci o cara que fazia a computação gráfica, fazia ali o After Effects, o Motion Graphics, peguei gosto por essa área também, sempre gostei de animação, então sempre gostei de assistir,
E aí comecei a me interessar nisso, fui fazer um curso de animação 3D, animação mesmo de personagem, modelação, modelagem, né, como falava no Brasil, animação, toda essa parte. E cheguei a fazer alguns trabalhos com isso, com personagens. Fiz, na época, um trabalho para uma agência que fazia ali, atendia algumas áreas do Danoninho, então fiz um vídeo do dinossauro tocando no piano, aquela música, alguns outros projetos, ou fiz também a modelagem de batata frita para uma embalagem de produto lá, de uma batata lá do Brasil, então aquela batata bonitinha, perfeitinha que está na embalagem, era 3D, não era uma foto, né? Fiz essa área, cheguei a dar aula também nessa área de animação, aí já em After Effects, numa escola ali de São Paulo também. Fiquei uns 2 anos dando aula. Eu só parei mesmo porque depois que eu casei, a distância ficou mais complicada, né? Conciliar os tempos e horários. Mas eu também, é uma área que eu também sou apaixonado, né? Da parte de animação. Então, fui estudar. Agora, confesso que estou um pouco mais afastado dessa área, pelo menos do 3D. A parte de motion graphics eu ainda faço coisas, fiz alguns trabalhos aqui em Portugal nessa área, mas o 3D acabei já faz algum tempo, mas eu sou apaixonado ainda. Filmografia da Pixar eu conheço inteira, por exemplo. Muito bom, muito bom. Poxa, não, isso aí por exemplo, eu gosto muito de ver desenho infantil até hoje, né? Tipo, saiu recentemente aí aquele Divertidamente, né? Já assisti. Poxa, também. Aquilo ali é fantástico, né? O 2, no caso, né? Os dois, né? E já Exato. Tem cara aí que vai ter o 3, né? E é impressionante isso, eu fico abismado. E você citou aí, falando que seu pai é roteirista, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes, e eu costumo dizer isso para minha esposa. O que mais me chama atenção num filme é o roteiro. É o que eles falam, é o que o ator fala. Eu vejo a fala, aquilo que ele... Não sei, a mensagem que ele deixa falada, para mim, é algo que... Sabe, é assustador como que... Eu fico pensando, como que um roteirista pensou nessa fala. Como que, né, o pessoal fala muito, até ouvi dizer, né, eu não vi o filme, mas aqueles filmes do Tropa de Elite, né, que são mais pesados e tal, mas eu vi algumas reportagens do diretor, do Wagner, né, que é o ator lá principal, Wagner Moura, e a quantidade de pessoas que eles conversaram para fazer o filme. Então ele falava assim, ó, aquela frase ali, ela só poderia ser falada por alguém que vivenciou aquela experiência. Porque ela era muito sensível, era muito específica. Alguém de fora que não tivesse, de certa forma, ter imergido naquela realidade, ele nunca conseguiria escrever aquilo. E eu acho essa profissão fantástica, né? Porque você tem que se transportar para a realidade do personagem, para o ambiente, para a época que está sendo rodado o filme, porque o que se fala em 2024 não se fala em 1980, em 1970, exato. Não eram as mesmas gírias, não eram as mesmas... E você, quando consegue... Nossa, é uma das partes que eu mais gosto nos filmes. É um processo trabalhoso mesmo. Eu brinco que gostar, se interessar por essas áreas ou trabalhar com essas áreas, às vezes até tira um pouco da magia, digamos assim, do cinema, porque às vezes a gente está assistindo um filme e está prestando atenção na parte técnica, ou eu, no caso, eu trabalhei como editor, então eu presto atenção na montagem do filme, porque o mesmo filme pode ser feito de várias maneiras, tanto que tem aí as famosas versões de diretor, né? Que é o mesmo filme, mas é montado um pouco diferente, ou coloca uma cena a mais que às vezes muda tudo. Sim. Ou tem filmes que só são bons porque a montagem é feita de certa maneira. Tem um filme famoso que eu esqueci o nome, mas que ele é feito de trás para frente, né? E a história só fica... Se for na sequência normal, é um filme comum, mas foi super falado porque é de trás para frente, enfim. Tinha aquele efeito borboleta, né? Que tinha vários destinos, né? Várias formas de acabar o filme, né?
Isso aí é antigo, esse filme, né? Mas muito, um muito universo, legal. né? É um universo que eu costumo acabar o filme, às vezes eu fico lendo os créditos, eu vou assistir um filme de animação, eu fico vendo os créditos, eu fico vendo quantos animadores trabalharam, quantos modeladores trabalharam, ou ser do nível de conhecer diretores e ser fã de diretores. Por exemplo, o Fábio falou que gosta de roteiro, então alguns filmes do Tarantino, por exemplo, ele é muito focado em roteiro, tirando a parte do sangue, ele tem diálogos que é o forte dele, né? Uhum. Aí você começa a prestar mais atenção nesses detalhes. Sim. Tanto é que eu gosto muito até de filmes que têm a biografia, né, das pessoas. Porque você tem a fala real, né? Então Exato. você acaba. Os próprios documentários também eu gosto muito, porque você está tratando sempre ali da vida real, do que de fato aquela pessoa falou, ou baseado naquilo que aquela pessoa falou. Então, são conteúdos que eu gosto bastante. Mas chegando aí aos dias de hoje, Renato, quais são os desafios, né? Por mais que você já esteja em Portugal já há bastante tempo, quais são os desafios para você conseguir com a sua agência entrar no mercado de trabalho aí, o mercado português? Quais são as principais batalhas aí que você tem para poder acessar esse mercado? Tá, eu acho que os principais desafios aqui são convencer as empresas, ou seja, o pequeno empresário, o médio empresário, da importância do marketing. E deles entenderem o que é o marketing e da importância de ter um marketing bem feito, da importância de ter um site. A gente tem um dado aí, um pouco antes da pandemia, que a gente levantou, que 60% das empresas portuguesas não tinham site. Isso parece que com a pandemia mudou um pouco, ainda está um número muito alto. Então, e hoje em dia, assim, se você não está na internet, praticamente você não existe, né? Você pode ser o mercadinho do bairro, talvez não precise, mas qualquer empresa que tenha uma pretensão um pouco maior tem que estar na internet. É onde a gente busca tudo. E muitas empresas, muitos empresários e às vezes até empresas grandes estabelecidas e que têm um faturamento alto ainda não têm a noção real da importância do marketing, de ter uma página bem feita, de trabalhar uma rede social ou de entender qual rede social trabalhar. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que estar em todas, eu tenho que estar no TikTok. Não sei se você tem que estar no TikTok. Quem que é seu público? Né? Seu público está no TikTok, seu público está no Instagram, seu público está no Facebook. No Brasil, o Facebook já não tem o peso que tinha. Em Portugal, o Facebook ainda é muito usado. Muito forte. Para você ter ideia, um dos nossos clientes, que a gente faz as redes sociais, as publicações no Facebook, a mesma publicação que vai para o Instagram e para o Facebook, no Facebook tem muito mais engajamento, porque o público maior está ali, né? Então, saber, convencer, fazer as empresas entenderem esse conceito, o que é fazer o marketing, como trabalhar o marketing, por que ter um planejamento a longo prazo, né? Como construir uma imagem. Eu sempre uso o exemplo aqui da Coca-Cola. Hoje em dia a Coca-Cola é o monstro que é, mas começou pequeno. E assim, a Coca-Cola, o comercial da Coca-Cola não vende Coca-Cola. O comercial da Coca-Cola, alegria. Tudo menos Coca-Cola. Vende experiência, vende momento, vende... Porque a Coca-Cola em si, assim, vamos combinar que não traz nenhum benefício para as pessoas, né? Uhum. Muito pelo contrário, dizem até que não faz tão bem, mas... Então, você não vende o produto, você vende uma experiência, você vende outras coisas, isso é a construção de uma imagem. Ou por que as pessoas pagam mais para ter um produto da Apple? Tecnologia é boa? É boa. Quer dizer que a outra não é? Tem um porquê ali, tem um trabalho. Claro que eu estou indo para exemplos de gigantes, né? Mas isso pode funcionar também num nível menor. Pode funcionar num restaurante que a pessoa escolhe ir naquele restaurante porque tem um trabalho melhor de imagem,
E aí reflete em todo o ecossistema, no atendimento, no preparo, né? Isso tudo faz parte. Sim, sem dúvida. A Coca-Cola vende alegria, né? Exato, Vamos, exato. por exemplo, se eu chegar, pô, tô feliz, vamos tomar uma Coca, né? Vamos tomar uma Coca-Cola? Vamos, né? Vai ter um churrasco na minha casa, Coca-Cola, né? Ou seja, qualquer momento de alegria que a gente ou de premiação, digamos, né? Estou muito cansado, vou tomar uma Coca, né? Ou seja, eu vou me premiar, né? Então, eu costumo falar que é um dos maiores exemplos de um marketing bem feito, né? Vender isso, a experiência, vender eu mereço isso, né? Eu mereço sim. uma Coca-Cola. É um trabalho que foi feito aí ao longo de décadas, né? Sim. E por mais que o Cristiano Ronaldo tenha falado beba água, não beba Coca-Cola, isso não afetou a Coca-Cola, né? Nada. Ele passa e a Coca-Cola permanece. Exato. Exato. E tem uma questão também que é a seguinte, né? A Coca-Cola sempre está ligada aos grandes eventos. Então, um momento, uma Copa do Mundo, Coca-Cola. Uma Olimpíada, Coca-Cola. Lógico que tem a Pepsi aqui, a gente está falando Coca-Cola, mas a Pepsi também faz isso nos grandes eventos, eles estão sempre concorrendo nesse sentido, né? Isso é fantástico, isso é levar conduzir o público para o propósito que ela... criar associações, né? O marketing faz isso. Você está associando a sua marca a um evento, a um estilo de vida, uma coisa boa e tal. Então, isso pode ser feito em escala menor. Não precisa ser o orçamento milionário. A Coca-Cola é marketing puro, a gente já sabe. Mas isso pode ser feito em outras escalas. Você pode... Pronto, hoje em dia a gente vive a época dos influenciadores, aí tem os micro-influenciadores, dizem que pode fazer sentido, inclusive, para algumas empresas, se associar a algumas pessoas. Mas isso tem que ser feito, não é só pegar aquele que tem mais seguidor. Tem que ver tudo, se faz sentido, qual que é a imagem que passa, condiz com o seu cliente, o que você quer passar com essa imagem. Qual a imagem que a sua empresa quer passar, né? Sim. Então, é uma inteligência que tem que ter por trás do marketing, né? Que é o que a gente faz, é o que a gente tenta convencer as pessoas da importância disso, né? Sim. Eu acredito muito nisso, acredito que aquele que, né, dá a oportunidade de ser feito um trabalho desse, né, de longo prazo, ele colhe, ele permanece. A verdade é essa, né? Exato. Ele permanece. Ele atravessa gerações, a marca permanece, né? Eu penso muito nisso, sabe? Eu costumo dizer essas coisas internamente, né, dentro da nossa estrutura. Eu falo que, olha, a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. Exato. Então, quando a gente está numa maratona, a nossa mentalidade muda. Por exemplo, né? Há um tempo atrás, quando se falava de startup, por exemplo, se olhava com bons olhos. Nossa, tecnologia, né? Gente jovem, não sei o quê, né? Pensa para frente. Hoje em dia, nem 5 anos depois, 10 anos depois, quando se fala de startup, você já acende um alerta. Por quê? Porque pode começar e falir, pode não ser lucrativo, pode, sabe, inflar para ser vendido. Exato. Ou seja, quantas startups foram criadas que sequer a gente sabe quem é o nome do dono, quem é o nome da marca, que começaram e acabaram e que a gente nem viu. Há um tempo atrás isso era positivo. E estavam injetando dinheiro nisso. Não, unicórnio, não sei o quê, lá. Só que é um unicórnio em 1 milhão. Né? E essa é a realidade, esse é o mundo real, né? E agora o jogo é outro. Hoje as pessoas querem o quê? Querem a constância. E a Coca-Cola atravessou todas essas coisas. É bem isso, é o longo prazo mesmo, não tem como. E as pessoas têm uma resistência com o marketing, porque o marketing é um jogo do longo prazo. Claro, tem ações imediatas que têm efeitos imediatos, quando eu digo assim, né, 6 meses, mas é o jogo do longo prazo, entendeu? Não adianta você fazer uma ação, causar uma grande visibilidade, um alvoroço e depois sumir.
As pessoas esquecem rápido, né? Esquecem rápido. Voltando de novo, se não fosse assim, a Coca-Cola não precisava continuar investindo milhões no marketing. Não precisava todo fim de ano colocar a Coca-Cola no Natal, o caminhão na rua, o ursinho, o Pai Natal, enfim. Tem que lembrar a todo momento, as pessoas esquecem. Então, é um desafio convencer essas empresas dessa necessidade, de quem tem essa visão um pouco a longo prazo, de que é necessário fazer esse trabalho a longo prazo. Por outro lado, isso acaba trazendo também as possibilidades, né? Porque se as empresas não têm, se a gente consegue convencer da importância, então ainda tem um mercado aí um pouco relativamente grande a ser desbravado. Sim, verdade. Concordo 100% contigo. Agora, Renato, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, mas eu quero saber um pouquinho aqui dos seus hobbies, né? Você gosta de ler e gosta de videogame. Quais são os seus favoritos? Conta pra gente aqui. De livros ou de videogames? Dos dois. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler quadrinhos, e eu falo que a minha mãe teve uma tática muito boa lá atrás, quando eu era criança, que para cada revistinha da Turma da Mônica que ela fosse comprar, eu tinha que ler um livro. E aí eu peguei o gosto. Então, desde livros de ficção, né, romances, pronto, li muitos, Senhor dos Anéis, li os 3 livros, não li o Guerra dos Tronos, mas, enfim, atualmente eu tenho lido um pouco mais de livros de desenvolvimento pessoal, alguns livros de venda, né, aí fazendo já parte para o meu projeto da empresa, mas sempre estou com algum livro ali na cabeceira, sempre estou com algum livro no celular, agora com a facilidade dos livros digitais, né, apesar de que eu ainda gosto de ter um livro físico na mão, mas eu sempre estou com pelo menos uns 2 ou 3 livros em andamento aí, de temas variados. Legal, o videogame é uma coisa que eu sempre gostei, inclusive foi o que me ajudou a aprender o inglês, né? Porque na minha infância não existia jogos traduzidos, eu gostava de jogar muito RPG, e aí tinha que ler, tinha que entender, e aí eu comecei a aprender inglês. Hoje em dia, o tempo para jogar não é mais o mesmo, mas sempre que tem um tempinho eu gosto, pego ali o meu PlayStation, God of War, ou um Zelda no Nintendo, os jogos, as franquias clássicas aí, Super Mario, tem alguns joguinhos que eu gosto de jogar com a minha esposa, aquele Overcooked, eu não sei se o Fábio conhece, é um joguinho de cozinha, basicamente você tem que fazer os pratos e servir as pessoas. Que legal. Então, são joguinhos legais, assim, para passar o tempo, jogar mais casuais, né? Sim. E um FIFA ali clássico, né, com os amigos de vez em quando junto uma galera aí para jogar um futebol. Legal demais. E, Renato, me conta aqui suas projeções para o futuro, né, em relação ao mercado, ao teu projeto, à tua agência, como que o pessoal faz também para poder falar com você, contar com a tua experiência, e quem sabe ser acompanhado pela tua empresa. Perfeito. A nossa agência, a gente está com um foco em trazer inteligência para o marketing. Se popularizou muito aí o termo marketing digital, eu faço marketing digital, todo mundo faz marketing digital, e às vezes ninguém sabe direito nem o que é o marketing digital. O marketing digital não é só vender infoproduto, como muita gente acha que é. Então, a gente tenta educar um pouco, né, as pessoas, o mercado, os clientes, de que o marketing digital é uma vertente do marketing. Como nós dois temos a formação em marketing, a gente aprende o marketing tradicional, a gente vê ali funil de venda, a gente sabe a teoria de Kotler inteira, entendeu? Então, a gente quer trazer a inteligência do marketing tradicional para o digital, e a gente tem esse foco de juntar isso com tecnologia.
Então, eu também faço desenvolvimento de software em tecnologias low-code, eu sou desenvolvedor OutSystems certificado, trabalho com algumas outras tecnologias low-code, e a gente faz um estudo do cliente e a gente vê o que faz sentido. Então, para um cliente, às vezes pode fazer sentido ele ter uma plataforma ou ter um aplicativo, ou pode fazer sentido para ele ter um aplicativo interno, não necessariamente para os clientes, mas algo que vai facilitar a vida da empresa dele, que vai tirar trabalho desnecessário, botar o trabalho onde é importante. Então, a gente está com esse foco. A gestão do tráfego, né, o tráfego pago, que também tem que ser feito com inteligência. Hoje em dia, todo mundo acha que é só apertar ali o botãozinho do impulsionar. Isso tem uma utilidade, mas criar uma campanha, entender o público-alvo, tem muitas variáveis nesse universo, e a nossa proposta é justamente botar toda a inteligência nisso. A gente nunca sai fazendo direto. Vamos criar uma campanha, no dia seguinte a campanha está no ar. A gente tem sessões com o cliente, entende o propósito dele, o cliente dele, o produto dele. Então, a gente vira o cliente por um tempo para entender o negócio dele, para ver o melhor jeito de atingir o resultado, e o resultado sempre é vendas. Né? Toda empresa quer vender, seja um produto, seja um serviço. Se não tiver venda, não sobrevive. Então, o nosso objetivo sempre é gerar leads, ou seja, trazer clientes qualificados para os nossos clientes. Essa é a nossa proposta, né? Ver o que facilita, ferramentas, sejam ferramentas externas, ferramentas desenvolvidas sob medida, e colocar essa inteligência e trazer clientes. É o nosso foco principal. Maravilha. Maravilha, porque essa é uma necessidade, né? Porque muitas vezes existe uma desconexão do time de marketing, né? Vamos dizer assim, da estrutura de marketing, do time de vendas. Acaba um culpando o outro, muitas vezes, né? Exato. Enquanto os dois devem trabalhar em conjunto, na mesma direção. Exatamente. E no fim, o propósito é que o produto, seja ele qual for, seja distribuído, né? Que ele seja vendido, que ele alcance as pessoas, né? E que essas pessoas possam adquirir esses produtos ou serviços. Né? O marketing serve ao time de vendas. Por outro lado, o time de vendas tem que ser qualificado para receber, porque também não adianta o marketing trazer os leads e a outra ponta não atender bem, não fechar. Tem que ser um todo, né? Tem que ser trabalhado um todo. Por isso que tem que identificar aonde estão os problemas, caso existam, né? Os processos dessa empresa, para ver onde tem que ser trabalhado. Não adianta a gente chegar numa empresa e falar, vamos aqui arrumar todo o seu marketing, se o time de vendas não está pronto para receber, seja o volume ou seja a qualidade. Não adianta, o resultado vai ser o mesmo, não vai vender. Então, tem que ser um todo, tem que se entender como um todo e se trabalhar como um todo o processo da empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou bem, né? Às vezes gera-se um volume muito grande e não tem capacidade de atendimento. Isso vai gerar um desgaste, um custo e um desgaste na relação com o cliente. E às vezes tem um efeito contrário, prejudica a imagem da empresa. Exato. Por um trabalho que foi bem feito, trouxe o lead, mas existe algum gargalo que a pessoa chega, não é bem atendida, então já prejudica a imagem. E a gente sabe que a gente costuma falar muito mais negativamente de uma experiência negativa do que de uma positiva, né? Exato. Isso tem estudos, a gente espalha mais o negativo do que o positivo. Então, se eu tenho uma experiência ruim com uma empresa, eu falo para mais pessoas do que a boa. Então, isso é algo que a gente quer evitar a todo custo. Sem dúvida, sem dúvida. Renato, olha, foi um prazer conversar com você. Né? Tua história é muito, muito legal. Estou até te convidando aqui para um próximo episódio, né? Com mais projetos que você enfrentar, estando em Portugal. Deixa, por favor, suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, poder falar com você. Claro. E o teu recado final aí para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, Fábio. Realmente o assunto rendeu, teve muita coisa, até calote que eu tomei de brasileiro que me contratou. Então já tem história aí para render outras conversas. Caramba. Com certeza. Quem quiser encontrar o Instagram da empresa
é @smart_leads digital. O site é smartleads.pt. E o meu pessoal é Renato Bittar, @Renato Bittar. Qualquer uma desses meios pode chegar na gente, a gente conversa, atende sem problemas. Maravilha, maravilha. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Bom, para você que acompanhou esse podcast, ouviu todas essas histórias aqui do Renato, não esquece de seguir o Renato nas redes sociais dele, fala com ele se você precisar de uma consultoria, de uma assessoria para a sua empresa, né, para o seu projeto. Às vezes você está começando ou já está num nível mais avançado. E, claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu comentário aqui sobre o podcast, o que você achou desse podcast. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e até o próximo. Tchau, pessoal. Grande abraço. Renato, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.